Bom dia, Bruno. Estamos te ouvindo sim. Seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas e conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. O clima não tem sido amigo do produtor da região, né? Por aqui tá bem complicado, Guilherme. O cenário não é nada agradável, tá? A gente até teve a campo fazem uns 10 dias que a gente fez um levantamento, tá? Só a título de curiosidade, e há 10 dias atrás a gente já tinha confirmado nas nossas áreas, tá? 50% de quebra. Isso há 10 dias atrás. Tínhamos previsões de chuva nesse meio tempo que sumiram, não ocorreram. E assim, de fato, não dá mais para ir olhar as lavouras. O cenário é muito triste aqui na região como um todo, tá? E hoje, te digo assim, bem tranquilamente, que nas nossas áreas, 60%, 70% é garantido que teremos de quebra, tá? E para ajudar, essa semana a gente está numa onda de calor extremamente forte, então temperaturas agora aqui para nós, nesse momento, com 32 graus, né, de manhã. Então ontem a gente teve máxima de 38. Então, assim, de fato, sem chuva, sem umidade no solo e com essas temperaturas, não tem planta de soja que aguente. E aí, Bruno, esse impacto atinge lavouras independente da época plantada ou tem algumas que têm um desenvolvimento um pouquinho melhor? Perfeito, Guilherme. Até meados de janeiro, tá? Comecinho de janeiro, essa seca estava impactando principalmente as lavouras que foram início de semeadura, ou seja, aquelas lavouras de final de outubro, tá? Comecinho de novembro. Mas hoje o cenário é parelho, tá? Infelizmente, temos lavouras semeadas aí final de outubro, começo de novembro, até final de novembro já estão sentindo muito, tá? Inclusive, essas lavouras do tarde já está tendo muito abortamento. Folha nem se fala, né? Mas vamos pensar em flores e vagens, a gente já vê uma quantidade muito grande de abortamento, né? Então, assim, mesmo que voltasse a chover daqui para frente, perfeitas chuvas, ótimos volumes, aquela condição de um cenário perfeito, a gente, né, em hipótese alguma, conseguimos recuperar esse dano. E Bruno, olhando para frente, né, as previsões, tem chuva mostrando aí no radar ou esse cenário deve continuar complicado? Assim, Guilherme, temos um evento de chuva, tá? Que está marcado para quinta-feira, tá? Amanhã. Então, assim, nós estamos com uma expectativa muito grande em cima. Só que essa previsão, e aconteceu muito aqui na região nos últimos eventos de chuva que tivemos, essas chuvas de verão são muito localizadas, né? Então, o que que acontece? Na própria cidade aqui, tem chuvas que pegam num talhão, no vizinho já não pega, né? Então, tem gente que está com uma lavoura que vai colher bem, mas são pontos extremamente isolados, aquele lugarzinho que sempre dá uma garoa e tal. Então, a gente fica com dois cenários. Um que, se vier essa chuva, ela vai ser disparelha, com certeza, né? Porque é um volume baixo que está marcando. A gente tinha uma precipitação aí de 10 milímetros previstos, hoje eu ainda não olhei, e ela vinha oscilando durante a semana. Essa previsão de 10 veio para 5, foi para 7, veio para 1. Então, não sei se ainda se confirma, hoje eu não olhei, tá? Não tive essa coragem ainda, mas tem um volumezinho marcando. Se vir, melhor que nada, né? Com certeza. Tomara a Deus que venha. Mas é volume baixo, assim, nada para dar uma recuperada grande, e não temos essa expectativa, infelizmente. E Bruno, pensando em calendário, quando é que deveriam acontecer as colheitas por aí, se é que algumas áreas ainda vão poder ser colhidas, né? Exatamente. Num cenário normal, tá, Guilherme? Pensando aí nos outros anos que a gente trabalha com soja, abril, finalzinho de março, começo de abril, tá? É um ano que a gente já está trabalhando nas colheitas, nas mais precoces. Com certeza, tá? Terão áreas aptas à colheita muito mais cedo nessa safra, porque essa seca antecipou demais o ciclo, né? Vai chegar o ponto que a soja vai, de fato, morrer. Ela vai se entregar e não tem o que fazer. Então, acredito sim que começo de março, eu até já ouvi relatos, foi de um produtor só que estava colhendo uma região mais alta aqui um pouco, né, uma área que era uma soja super precoce, né, um ciclo extremamente curto, e a seca liquidou, ele acabou colhendo já. Mas assim, acredito eu, tá, que em março teremos muita área aí que vai ter colheita passando na lavoura, né? Agora, vai ter colheitadeira passando na lavoura. Agora, se teremos uma colheita mesmo, vai ser difícil dizer, infelizmente. E Bruno, nesse cenário, né, como é que fica a comercialização do produtor, até se a gente levar em conta que não é o primeiro ano que o produtor da região, o produtor do estado enfrenta dificuldades com o clima, né?
Isso é um ponto muito delicado, Guilherme, e a gente até conversa, assim, entre produtores, essa é uma preocupação muito grande, tá, com todos, e nós temos, pensando em comercialização, nós temos dois problemas, assim, né, nós temos o problema por quem vai receber, tá, que apesar de ter algumas estratégias, né, de conseguir receber esse grão no produtor, mas vai chegar muito grão sem qualidade, né, vai chegar muito grão que não é soja, na verdade, tá, então ele não tem uma qualidade para isso, então a nossa entrega vai ser complicada. E ao mesmo tempo, tá, o produtor rural, nesse cenário, a gente acaba ficando meio encurralado e não sabe mais o que faz. Porque o sul aqui a gente já vem. Essa vai ser a quarta safra seguida comprometida, né? Então começou com 2 secas, ano passado com aquele excesso de chuva, que as lavouras estavam bonitas, mas ninguém conseguiu colher, né? Foi bem complicado, assim, muitas áreas perdidas, produtores que perderam maquinários embaixo da água e tal. Então foi complicado, e esse ano a gente adentrou a safra num cenário que parecia ser muito bom e finalizou dessa forma. E aí a gente fica naquele questionamento, o que fazer agora? Né? Muitos já não tinham mais opção de amparo via Proagro, por exemplo, né? Por uma questão de acionamentos anteriores e tal, então já não tinha mais esse respaldo, e aí fica naquela dúvida que é, o que fazer safra que vem? Né? O produtor, ao mesmo tempo que ele já está com uma dívida grande, a gente tem que pensar, vou arriscar de novo e correr o risco de não conseguir colher bem novamente e piorar a situação? Paro, não paro, o que fazer? Né? Então essa safra vai ser uma safra que a gente vai ter que pensar muito bem qual vai ser o próximo passo. Inclusive, Bruno, a gente tem aqui a participação, o Guilherme Weigl mandando aqui, vamos voltar a criar gado nesses campos. É um momento de reflexão para o produtor aí da região mesmo, o que fazer daqui para frente, né, Bruno? Que decisão tomar diante desse cenário, né? Perfeito, Guilherme. O pessoal, assim, isso é muito importante a gente pensar em outros manejos, né? E, claro, existe um porém, assim, ó, que nossas áreas de soja hoje são 100% arrendadas, tá? Então, são áreas que são destinadas ao plantio, é uma questão de contrato. Elas são arrendadas para plantio de soja, né? Cultura principal. Então, existe sim a possibilidade do gado no inverno aqui no sul, que a gente chama, né? Ao invés de entrar com outras culturas, como trigo, aveia, enfim, pode entrar gado. Agora, para o pessoal que faz gado o ano inteiro, também essa seca ela é significativa a ponto de influenciar muito o gado, tá? Se a gente der uma olhada, os campos nativos que existem aqui na região, é seco. O campo está seco, o capim está seco, então está dificultando para quem não tem como dar uma suplementação, alguma pastagem de inverno, algum campinho irrigado, algo assim, está complicado, inclusive para a criação de gado em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, muito obrigado, eu que agradeço, obrigado à disponibilidade aí do Notícias Agrícolas de trazer essa realidade que o produtor vem passando, acho que isso é muito importante, a gente precisa dessa força nesse momento, né, para mostrar o que o produtor rural gaúcho principalmente vem passando, e vamos ficar aí na expectativa de que venha alguma chuva para a gente poder salvar o mínimo que for possível aí, mas que dê um pouco de colheita ao menos. Obrigadão, Guilherme. Obrigadão a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa safra por aí. A gente espera com notícias melhores da próxima vez que a gente se falar. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Esse, o Bruno Lazzaretti, produtor rural em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário das lavouras de soja dessa safra 24-25 lá na região gaúcha. O Bruno destacando um cenário bastante complicado para o produtor da região. Há 10 dias atrás, um levantamento no município apontava perdas de 50% na produção da soja. Nesse momento, essas perdas já passam de 60%. Vários dias sem chuvas e temperaturas muito altas, chegando ali aos 38 graus Celsius registrados, o que vem tirando bastante produtividade das áreas lá do Rio Grande do Sul, inclusive colocando em xeque a vida do produtor para frente, para as próximas safras, produtor repensando o que vai fazer nas suas áreas nas próximas temporadas. Claro que a gente vai seguir acompanhando esse desenvolvimento.